8 horas da manhã em ponto, esse é o Jornal da Bandeirantes. Gente, nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Bandeirantes até às 10 horas da manhã com a sua companhia para nesse feriado de Sexta-feira da Paixão discutir um pouco mais sobre os assuntos do dia, conversar com você, nosso ouvinte, sobre os fatos mais importantes desta sexta-feira, dia 7 de abril de 2023. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre a tragédia lá de Blumenau e trazer a segunda etapa de uma entrevista que ontem chamou muito a atenção dos nossos ouvintes, justamente sobre essa situação que estamos vivendo aí dos ataques às escolas, né? Isso tem gerado discussão dentro das famílias também, dentro do ambiente escolar. Então daqui a pouquinho o professor Jacó Goldberg, que ontem trouxe pra gente aqui muitos detalhes interessantes para nos fazer pensar sobre a vida, né? Afinal de contas, o que adianta a gente falar de economia, falar de política, falar dos outros assuntos que estão aí na ordem do dia, se a gente não falar do bem principal e daquele que é o mais importante de todos, que é a vida. Então, precisamos conversar um pouco mais sobre isso. E aí, devido ao sucesso da edição de ontem, aqui no Jornal Gente, a gente não pede bis, volta e fica mais um pouquinho, né? A gente marca um outro show, e é o que aconteceu para hoje com o professor Jacó, que daqui a pouquinho vai estar conosco. Hoje também tem o Fernando Schiller para fazer a análise política da semana conosco. E vamos falar também na segunda parte do programa novamente sobre rumos da educação, conversar um pouquinho sobre ensino superior, também com um convidado aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. São 8 horas e 2 minutos. Eu queria chamar a atenção para uma das falas de ontem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que considera o sistema tributário brasileiro muito injusto. E o governo Lula pretende corrigir distorções taxando grandes empresas para reduzir privilégios de super ricos que estão mamando no orçamento público. É muito bom mesmo que, se haja alguma distorção, ela seja identificada. Afinal de contas, a principal cobrança do pacote fiscal que foi apresentado pelo governo, por parte da sociedade, dos economistas renomados, aqueles que têm a responsabilidade fiscal, foi justamente a seguinte: cortar gastos, enxugar a máquina pública. Porque se a gente fizer uma grande reforma administrativa e o atual governo enterrou e o Congresso Nacional deixou claro que não tem a menor chance disso avançar no curto prazo, nós vamos, claro, ter a necessidade de arrecadar menos. Nós vamos ter a possibilidade de fazer uma reforma tributária de verdade, com redução de impostos, tributos e tudo mais. Na verdade, a ordem certa das coisas seria essa: fazer uma reforma administrativa, depois uma reforma tributária, plano fiscal e aí vamos embora. É que não dá para esperar, a gente sabe que é difícil, né? E a reforma administrativa, ela venceu alguns obstáculos, ela conseguiu superar algumas dificuldades, porém, parou pelo caminho, justamente porque nós temos uma pressão grande, né? O corporativismo do funcionalismo público. De qualquer forma, o que o ministro Haddad disse ontem, que eu chamo aqui como nosso primeiro destaque para a conversa de hoje com os nossos ouvintes. O ministro Fernando Haddad disse que está listando o que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro público, e quando o cidadão souber o que está acontecendo, ele vai se indignar. E aí, ele vai descobrir que tem bilionários que são muito beneficiados, mas não há muitos detalhes além dessa ameaça. É claro que, como eu já disse aqui, se você tem algum tipo de distorção, alguém que está ganhando e faturando, né, nas costas do governo, é imediato que se faça essa correção. E que, se de alguma forma isso esteja realmente dando um custo maior para as contas do Estado, que a gente possa fazer a revisão. Agora, taxar assim de criminoso quem é um grande empresário, porque ele está falando aqui de grandes empresas. Ele está falando aqui de 400 a 500 empresas com super lucros, mas ele fala que não são médias e pequenas empresas, justamente para agradar a massa, né? E desagradar aquele sentimento de que tem alguém, né? São empresários, né? Vamos dizer aqui que estão gerando emprego, que estão trabalhando, né? Se eles tiveram algum tipo de isenção fiscal e essa isenção ela é exagerada, nós podemos até discutir. Mas agora, taxar já de criminoso sem você fazer uma reforma dentro da sua casa
é meio que empurrar o assunto aí para a opinião pública, para o populismo e fazer com que as pessoas se revoltem com essas grandes companhias, porque a palavra do ministro ela tem grande importância. Então o ideal nesse caso era que o governo olhasse para o próprio umbigo, que o governo olhasse para suas próprias despesas. Não tem nada para cortar. A gente vez por outra aqui se depara com notícias estapafúrdias, gastos absolutamente desnecessários. São valores vultosos que saem dos cofres públicos, se não diariamente, pelo menos toda semana, todo mês, para o pagamento de uma máquina inchada, obesa e que muitas vezes é obsoleta também. Porque o cidadão, quando ele precisa da saúde pública, ou ele encontra uma saúde pública deficitária, com filas, com demora no atendimento. Quando ele precisa matricular o filho na escola pública, ele pensa algumas vezes e faz um exercício financeiro para ver se não tem mesmo condição, se ele não consegue uma bolsa, se ele não consegue uma ajuda para colocar o filho na escola privada. Porque é nítido o que nós temos de diferença entre a escola pública e a escola privada nesse país. Então aqui são dois exemplos básicos, saúde e educação, em que o cidadão precisa da contrapartida do Estado perante os impostos que paga. E o que acontece? Ele precisa pagar mais para ter um plano de saúde, um seguro de saúde, para pagar a escola do filho, para ter uma qualidade melhor no ensino. Então, seria muito importante que nós tivéssemos essa consciência nessa hora de discutir o plano fiscal e vermos exatamente aonde está o nosso gasto maior, para onde está indo o dinheiro que é público. Esse dinheiro não é dos políticos, mas acaba sendo utilizado por eles, muitas vezes para benefício próprio. Você vê aí que tem governador do estado aumentando o salário à torta e à direita, tem Câmara Municipal, tem Assembleia Legislativa que toca o vencimento lá para cima. Bom, o atual Congresso Nacional criou uma verba aí de mudança para os parlamentares na mudança dessa legislatura. Grana, né, que também sai do mesmo lugar. Então, não tivemos a reforma administrativa absolutamente necessária. Agora vem esse discurso aí de que nós vamos taxar as grandes empresas, que eu repito aqui, estão colocadas aí no mercado justamente para gerar emprego, justamente para fazer o que elas têm de fazer. E se elas têm um benefício ou outro, precisamos ver se o benefício é fora do comum ou se é um benefício que tem um retorno fiscal muito maior do que esse imposto que seria pago e que seria criado para pagar mais algum penduricalho aí para funcionário público ou para estruturas do governo que são meramente políticas. Cabide de emprego. Muito mais importante que nós tenhamos essa regra fiscal mais favorável para uma empresa que está operando, está gerando PIB, está gerando emprego no país, do que efetivamente que nós tenhamos esse dinheiro pago para a gente saber lá o que o governo vai fazer com isso, né? Aliás, sobre a regra fiscal que vai chegar na semana que vem lá no Congresso Nacional, porque nós temos uma mudança constitucional a ser feita, né? O teto de gasto saindo, vai ter que entrar uma nova regra na Constituição Federal. E isso, claro, vai depender de um esforço importantíssimo por parte do governo, que vai ter que desempenhar aí a sua força política e conseguir aprovar essa regra fiscal. Nós temos um prazo até que razoável, né? Não é de todo ruim o que está sendo feito, até porque a meta estabelecida é até o meio do ano. E o governo está apresentando agora esse plano fiscal que vai ser encaminhado para o Congresso. O ministro da Fazenda conversou ontem também com a jornalista Juliana Rosa, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Foi uma entrevista exclusiva em que ele disse que o governo pode tirar incentivos fiscais dessas empresas, né, que são as maiores, e a União está deixando de arrecadar quase 90 bilhões de reais com essa questão toda. As perdas ocorreriam por companhias que utilizam a redução do ICMS através de incentivos que foram concedidos aí por estados para abater impostos federais. Vamos ouvir aqui o que disse o ministro Fernando Haddad. Estamos falando aqui de 400, 500 empresas com super lucros
e que, por expedientes, na minha opinião, ilegítimos, fizeram constar do sistema tributário o que é indefensável. O que, por exemplo? Por exemplo, você subvencionar o custeio de uma empresa que está tendo lucro. Se uma empresa está tendo lucro, por que o governo vai entrar com dinheiro subvencionando essa empresa? Quando o cidadão souber, ele vai se indignar. Porque ele fala, pô, o meu salário não sobe para esse bilionário continuar mamando no orçamento público? Então, nós vamos escancarar isso para o país tomar uma decisão sobre o que ele quer ser. Porque o Congresso vai pedir a lista, né? E eu vou dar. Isso acha que vai... Olha quem está sendo beneficiado aqui. Isso acha que essa situação... Para o seu José, para a Dona Maria ficarem com o salário mínimo que estão, eu estou jogando 90 bilhões na conta de quem está cheio de dinheiro.